Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso curso completo de gramática da língua portuguesa, certo? Nós vamos iniciar o nosso estudo da sintaxe, certo? Você que vai fazer algum concurso público e lá no edital vai te cobrar conteúdos relacionados à sintaxe, eu quero te fazer um convite. Venha estudar conosco. Bem, eu vou apresentar para vocês os objetivos gerais do nosso curso, bem como os objetivos específicos para esta aula. Também vamos entender como o nosso curso está estruturado. Tudo bem? Bem, nesta aula 1, nós vamos apenas trazer alguns conhecimentos básicos sobre a sintaxe. São noções preliminares que nós temos que conhecer antes de adentrarmos definitivamente no nosso assunto. Bom, os objetivos gerais do nosso curso são aprender a examinar a estrutura de um período e das orações que compõem um período para a análise sintática. E análise sintática aqui é identificar a função que as palavras exercem na frase e analisar sintaticamente as relações existentes entre as palavras na frase. Também vamos compreender as regras de construção dos períodos, tais como regra de concordância, a disposição das palavras e a regência dos termos. Tudo bem? Bom, os objetivos específicos para esta aula são: nós vamos compreender o conceito de sintaxe, função sintática, análise sintática e suas aplicações. Vamos conhecer o campo de estudo da sintaxe. Também vamos aprender a distinguir a diferença entre frase, oração e período, e suas respectivas regras para a identificação e a construção. O curso está estruturado da seguinte forma: ele é composto de 8 unidades. Em cada unidade possui os seus respectivos capítulos e dentro dos capítulos nós temos uma sequência de videoaulas. Estas videoaulas contêm aulas de conhecimentos teóricos e para cada aula teórica nós teremos atividades práticas. Estas atividades, portanto, serão resolução de questões de concursos públicos, certo? Bem, vamos iniciar aqui conceituando a palavra sintaxe. A palavra sintaxe origina-se do grego sintaxis e significa arranjo, disposição. Trata-se da relação lógica entre as palavras da frase. Nós temos aqui dois termos em comum, arranjo e disposição. Bem, arranjo nos dá a ideia de que existe um grupo de palavras e que estas palavras estão organizadas, estão dispostas dentro da frase. Cada palavra assume o seu devido lugar, dando agora a ideia de relação lógica, ou seja, só existe lógica se as palavras estiverem bem agrupadas, estiverem organizadas. Vamos ver agora um segundo conceito sobre sintaxe. A sintaxe, portanto, é a parte da gramática que estuda não só as relações existentes entre as palavras na frase, assim como as normas de construção dos períodos. Percebeu? Aqui nós temos uma definição mais extensa. Diz o seguinte, que a sintaxe não trabalha apenas com a disposição, com a organização das palavras dentro de uma frase. Ela trabalha também com as normas, com as regras de construção. Como é que nós fazemos uma concordância verbal ou nominal? Como é que nós fazemos uma regência, uma colocação pronominal? Então,
a sintaxe também vai nos ensinar a construir os períodos usando regras específicas. O estudo da sintaxe abrange os seguintes aspectos: sintaxe da oração, que é a relação de dependência dos termos em uma frase para que haja sentido e significado na oração. Sintaxe do período composto, é a relação de dependência dos termos e das orações em um período. Sintaxe de concordância, que é a relação de concordância que as palavras apresentam na frase. Sintaxe de regência, é a relação de dependência entre as palavras na frase. Sintaxe de colocação pronominal, é a disposição ordenada das palavras na frase. Tudo bem? Então é isso. Ao longo de todo o nosso estudo, nós vamos aprender a fazer a sintaxe de todos esses aspectos que nós acabamos de ver. Nas duas unidades finais, nós vamos estudar algumas partes especiais da sintaxe. De início, nós vamos aprender a fazer a análise sintática destes aspectos que nós acabamos de ler. O que é análise sintática? Bom, é a função que as palavras exercem na frase. Observou? Cada palavra exerce uma função específica dentro de uma frase. Mas o que é função sintática? Como a gente identifica a função de um determinado termo dentro de uma frase? Bom, função sintática é o papel representado por um termo na organização da mensagem linguística. Cada membro da frase contribui com uma função específica na totalidade da mensagem. Então, se nós temos um texto, uma frase, seja ela curta ou longa, cada termo ali tem a sua função. Cada termo exerce uma função específica para que a mensagem total seja coerente, né? Seja compreensiva, para que haja ali uma comunicação. Vamos ver aqui a seguinte frase: eles chegaram à sala atrasados. Bom, observe que nós temos aqui termos que estão dispostos dentro dessa frase. Eles estão cada um em seu devido lugar. Vamos identificar termo por termo. Eles, pronome, chegaram, verbo, acraseado, preposição, sala, substantivo, atrasados, adjetivo. Bem, o que nós acabamos de fazer aqui não foi uma análise sintática. Nós acabamos de identificar os termos isoladamente. Então fizemos aqui a classificação das palavras. Agora, na análise sintática já é totalmente diferente. Nós não vamos analisar as palavras isoladamente. Nós vamos relacionar uma a outra para que haja sentido, né, a mensagem. Então vamos fazer a análise sintática dessa oração. Eles é o sujeito, nós identificamos o sujeito da oração, certo? O resto da oração aqui é o predicado, tudo bem? Então nós temos sujeito e predicado. Bem, no predicado nós temos um verbo intransitivo indireto, que é o verbo chegar. Como ele é intransitivo, ele não exige complemento para dar sentido ao seu significado, mas optamos em acrescentar informações adicionais ao verbo para especificar o lugar aonde eles chegaram, que é o adjunto adverbial de lugar, a sala. E também acrescentamos aqui o modo de como eles chegaram à sala, que é o predicativo do sujeito, atrasados. Esse predicativo, ele dá um atributo, uma característica ao sujeito de como eles estavam atrasados. Perceberam a diferença? Então nós acabamos de fazer aqui uma análise sintática. Nós identificamos a função que um termo exerce sobre o outro para que juntos contribuam aí para uma mensagem efetiva, uma mensagem lógica, coerente. Bem, qual é o objetivo da análise sintática? É examinar a estrutura de um período e das orações que compõem um período
a fim de identificar a função de cada termo. Portanto, analisar sintaticamente um enunciado significa decompô-lo em partes e verificar a função das partes em relação ao todo. Foi o que nós acabamos de fazer. Nós identificamos o sujeito e o predicado. Nós fizemos uma relação, de dependência do sujeito para com os termos seguintes. Preste atenção. Para a gente analisar sintaticamente um enunciado qualquer, antes de tudo a gente precisa entender a diferença entre frase, oração e período. Bom, mas o que é frase? Frase é todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer comunicação. Então nós temos aqui todo enunciado. Isso envolve qualquer enunciado capaz de estabelecer comunicação. Vamos ver agora uma segunda definição de frase. É todo enunciado capaz de transmitir a quem ouve ou lê tudo o que pensamos, queremos ou sentimos. Entende? A gente expressa todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento através de frases. E essas frases têm que fazer sentido a quem nos ouve e a quem lê. Tudo bem? Naquele tempo, os aviões se chamavam aeroplanos. Era só passar um avião e eu saía no meio da molecada em algazarra pela rua, apontando o céu e gritando: aeroplano, aeroplano! Percebeu aí? Olha, a gente tem uma frase extensa, uma frase longa, é uma mensagem. Aeroplano também é uma mensagem. Observe que ela só se caracteriza uma mensagem porque nós temos um contexto, nós temos uma situação e nós temos aqui uma pontuação. Aeroplano está acompanhado da exclamação. Essa exclamação dá a ideia aqui de que alguém claramente está sinalizando um aeroplano. Então, quando alguém grita e aponta aeroplano, eu entendo que existe um aeroplano voando, porque a mensagem foi me dada. Aqui, esse termo isolado, aeroplano, é uma frase. Nossa, sim, ele é uma frase porque tem sentido completo. Agora, se nós retirarmos aqui a exclamação, não se constituirá em uma frase. Será apenas um simples vocábulo. Tudo bem? Aeroplano. Tá. Apenas uma palavra, um termo qualquer, e não uma frase. A mesma coisa quando alguém grita fogo. Alguém me passou a mensagem de que está pegando fogo em algum lugar. A mesma coisa, se nós retirarmos aqui a exclamação do fogo, ficaria apenas um simples vocábulo. Fogo não é enunciado, não é frase. Frase tem que fazer sentido a quem lê ou a quem ouve. Independência ou morte. É uma frase. Qual é o seu nome? É uma pergunta e eu vou respondê-la com certeza. Então, frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação, independente da extensão. Vamos ver algumas características da frase. A frase pode ou não ter verbo. As frases que não apresentam verbos são chamadas de frases nominais. Por exemplo, galinha ao molho pardo, 2 ingressos pelo preço de 1, planeta dos macacos. Aqui nós temos frases que não possuem verbos, portanto são frases nominais. Frases nominais não comportam análise sintática. A gente vai ver isso logo mais à frente. As frases que apresentam verbos denominam-se frase verbal. Estudamos gramática para concursos, sente-se, viajaremos amanhã pela manhã. Já nestas frases aqui, em cada uma delas apresenta verbo. Na primeira nós temos o verbo estudar, na segunda o verbo sentar, na terceira o verbo viajar. Então, orações que apresentam verbos, nós podemos fazer análise sintática. Quem é o sujeito do verbo viajar? Nós viajaremos. Tudo bem? Não é necessário que a informação seja verdadeira.
Aqui nós temos um exemplo. A capital da Bahia é Sergipe. 2 mais 2 é 5. Olha, aqui é uma frase. Ah, Rafael, mas a frase está errada. Sim, é uma informação errada, né? Porém, é uma frase. É uma frase porque tem sentido completo e porque eu entendi a mensagem. Todavia, é uma proposição falsa. São proposições falsas. A capital da Bahia não é Sergipe, é Salvador. 2 mais 2 não é 5, é 4. Então, nós temos aqui também uma frase. As frases são sempre marcadas pela entonação. Na escrita, a entonação é representada pelos sinais de pontuação, como a gente viu no exemplo anterior, né? Apenas um termo pode se comportar como uma mensagem, desde que haja o quê? Uma entonação. O que nos dá uma ideia de entonação é a pontuação. Então, se alguém grita socorro, novamente, alguém está pedindo por ajuda, né? Então, é uma mensagem, tá bom? Frases que não se estruturam em torno de um verbo não comportam análise sintática, não apresenta relação predicativa. Foi o que eu também disse, né? Nós podemos apenas fazer análise sintática em orações, em frases que contêm verbo. Muito barulho por nada, silêncio, independência ou morte, não são orações, tá certo? São apenas frases. Muitas frases que não apresentam a estrutura sujeito e predicado só podem ser entendidas dentro do contexto e nas situações em que o falante está falando. É necessário que esteja a situação, tá, e a mensagem. Ambos têm que fazer sentido para que haja lógica, para que eu entenda que é realmente a sua mensagem. Tudo bem? Bem, quanto ao sentido que as frases expressam, há 6 tipos. Primeiro, declarativas, expositivas e enunciativas, que podem negar ou afirmar algo. As interrogativas, que expressam uma indagação, uma pergunta ou um questionamento. As imperativas ou exortativas, que emitem uma ordem, um mandamento, um pedido ou uma exortação. As exclamativas, que denotam admiração, espanto, surpresa ou repulsa. As optativas, que expressam um desejo ou uma inspiração. Também nós temos as imprecativas, que nos remetem à ideia de praga ou maldição. Vamos identificar agora a diferença entre frase e oração. O que é oração? É a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente sujeito e predicado e excepcionalmente só o predicado. Ou seja, é uma frase de estrutura lógica em que a gente pode fazer uma análise sintática, identificar a função de cada termo, tá? E para ser uma oração, também precisa constar de sujeito e predicado. Mas existem casos, como nós já vimos, que não é necessária a existência do sujeito. Existem orações sem sujeito. Portanto, oração também é feita de apenas o predicado. Vamos ver uma segunda definição de oração. É a frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. É constituída geralmente de 2 elementos, sujeito e predicado, ou pelo menos de um predicado. A mesma coisa, né? Farraco e Moura apenas acrescentaram algumas informações mais extensivas, mas quer dizer a mesma coisa aqui da definição de Sacconi. Bom, existem frases verbais que nós não vamos identificar um verbo nocional, um verbo significativo. Nós vamos identificar locução verbal. E o que é uma locução verbal? É o conjunto formado de um verbo auxiliar e um verbo principal. Por exemplo, está fazendo muito calor. Nós temos aqui um verbo auxiliar, está, seguido do verbo principal, fazer. No outro exemplo, o reitor deverá divulgar a lista dos aprovados esta semana. Deverá, verbo auxiliar, divulgar,
verbo principal. Então, aqui estão alguns exemplos de locuções verbais. O verbo pode estar explícito ou implícito. Por exemplo, eu estudo português e ele matemática. Percebeu? Temos duas orações aqui. Eu estudo português, temos um verbo estudar. Na segunda oração, o verbo estudar ele está em elipse. Ele está implícito, mas ele existe. Eis aqui um exemplo de uma oração que pode ser uma frase, porque tem sentido completo, mas a segunda oração aqui não pode ser uma frase se ela estiver sozinha. Por quê? Vamos analisar. E ele matemática. Opa, não tem sentido. Não tem significado algum para mim. Então, não é uma frase. Pode ser uma oração em conjunto com a outra. Pode ser uma frase em conjunto com a outra. Mas essa oração sozinha aqui não se constitui de uma frase. Não traz sentido lógico, porque não tem sentido completo. Tudo bem? Nem toda frase é uma oração, assim como nem toda oração é uma frase. Foi o que nós acabamos de ver. Para ser uma frase, tem que fazer sentido. Para ser uma oração, tem que ser verbo. Tudo bem? Frases que não têm verbo não são oração. São apenas frases. Tudo bem? Dentro de uma frase pode aparecer uma palavra, uma expressão que não estabelece relação de dependência nem com o verbo e nem com o nome. Não pertence, portanto, nem ao sujeito e nem ao predicado. Trata-se do vocativo. Deixa eu explicar isso para vocês. A gente viu que uma oração ela é composta de sujeito e predicado. Tudo bem? Nós temos o sujeito e temos o predicado. Porém, dentro dessa oração, pode existir ali um termo, que nós vimos, o vocativo, que não vai fazer relação, não vai ser dependente nem do sujeito e nem do predicado. Tudo bem? E qual é a função do vocativo nesse caso? É a função apenas de interpelar, de chamar alguém. Por exemplo, quando eu digo, Maria, venha cá. Eu estou chamando Maria. Maria não é o sujeito da frase, certo? Maria é a pessoa que eu estou interpelando, que eu estou chamando. Eu te falei, Marcos. A prova será amanhã. Novamente, Marcos aqui não é o sujeito da frase. Tudo bem? Marcos aqui ele é apenas o vocativo. É alguém que eu estou interpelando, que eu estou chamando a atenção. Bem, pessoal, nós já estamos chegando perto do fim, certo? Mas antes nós vamos aqui entender o conceito de período. É toda frase organizada com uma ou várias orações. Toda frase verbal é chamada de período. O período, gente, ele pode ser simples ou composto, como a gente já viu. O período simples, ele possui apenas um verbo e o período composto pode ter dois ou mais verbos. Por exemplo, o preço do açúcar aumentou. Nós temos um verbo, que é o verbo aumentar. Na segunda oração, é necessário que ela volte e assuma o cargo que abandonou. Vamos analisar isso aqui. É necessário um verbo, oração 1, que ela volte. Segundo verbo, oração 2, e assuma o cargo. Terceiro verbo, oração 3, que abandonou. Quarto verbo, 4 oração. Então, todo período é uma frase porque tem sentido completo. Tudo bem? Esse assunto do período composto, nós vamos estudar na unidade que trata da sintaxe dos períodos compostos. Tá certo? Os períodos compostos são aqueles período composto por coordenação e período composto por subordinação. Tudo bem? É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua companhia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tudo bem? E a nossa aula 1 finda aqui e esperamos que vocês deem continuidade às próximas aulas para que vocês possam de forma absoluta e eficiente absorver todo o nosso conteúdo e para nunca mais esquecer. Eu peço que vocês divulguem o material, compartilhem, curtem bastante aí, me ajudem para que o YouTube entenda que de fato eu estou ajudando vocês.
Até a próxima. Abraços.